Saudações, senhoras e senhores! Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos ao podcast Senenkai BR, uma produção da Associação dos Monstros da Tenrikyo do Brasil. É isso aí, meu nome é Masayoshi Uchiyama. E eu sou Guilherme Tanaka. Hoje vamos começar uma nova série de episódios em que conversamos com membros da Associação dos Monstros de diversas localidades do mundo. Exatamente. E para o nosso primeiro episódio, a gente vai ter a ilustre presença do Yuzo Yaoi, diretor-presidente da sede da Associação dos Monstros. Nesse episódio, a gente vai conversar com ele não só sobre as atividades realizadas pela sede da Associação dos Monstros, mas também diversas atividades realizadas no Japão. É isso aí, mas antes de começar, vamos para o nosso tradicional bate-bola jogo rápido, o bloco que pegamos nossos convidados de surpresa para perguntas e respostas rápidas. Tudo pronto? Roda a vinheta! Então vamos para a primeira pergunta. Janjam, sua impressão mais forte do Brasil? O Carnaval do Rio. Nossa, muito bom. Eu ainda nunca fui, mesmo sendo um brasileiro. Eu também nunca fui. Mas foi a primeira imagem que me veio à cabeça. Samba. Foi a primeira coisa que pensei. Muito bom mesmo. Vamos para a segunda pergunta. No Brasil, qual é a língua falada? Com certeza português. Correto, exatamente. Correto. Há pessoas que respondem brasileiro, inglês, mas o correto é português. Muito bem. Entendi. Ok, sem problema. Sim. Então vamos para a terceira pergunta, Chan. Membros da Associação dos Monstros da Tenrikyo do Brasil. O Guilherme e o Masayoshi. Opa! Maravilhoso, muito obrigado. Vergonha, mas obrigado. Vamos para a quarta pergunta. Para você, o que é o Senenkai? Claro. Um lugar de crescimento, um lugar de evolução espiritual. Muito bem, que realmente. Que resposta, nós ainda precisamos evoluir muito. Vamos nos esforçar certo, aí, então. Pessoal do Brasil. Então, vamos para a última pergunta. O que é a Tenrikyo para você? Caramba. O que é a Tenrikyo para mim? Se eu não estivesse na Tenrikyo, isso também se aplica à minha família. Nós não existiríamos. Nós somos salvos pela Tenrikyo. Acredito que se a Tenrikyo não existisse, a minha família toda teria se acabado. Muito obrigado. Muito obrigado. Com isso, terminamos o nosso bate-bola de jogo rápido. Muito obrigado. Muito obrigado. Hoje temos a ilustre presença do diretor-presidente da sede da Associação dos Monstros, Yuzo Yaoi. Muito obrigado. Contamos com a colaboração de todos. Então, primeiramente, gostaríamos de ouvir a sua apresentação pessoal. Sim. Assim como eu fui apresentado, eu sou o diretor-presidente da sede da Associação dos Monstros. Eu me chamo Yuzo Yaoi. Eu sou japonês. Sou japonês. Eu moro na província de Nara, a 10 minutos de carro de Tenri. A minha igreja fica na cidade de Nara e eu resido ali. Recentemente, em janeiro deste ano, eu me tornei o condutor dessa igreja, da Igreja Mor Harumichi. Parabéns, nossa. Muito obrigado. Pude me tornar condutor. Ao mesmo tempo em que atuo como condutor da Igreja Mor, também trabalho como diretor-presidente da sede. Eu tenho 4 filhos. Vivo com saúde e alegria com minha esposa e meus 4 filhos. Já se passou 1 ano e meio da minha gestão como diretor-presidente. Daqui para frente, tenho 1 ano e meio de gestão. Pretendo continuar trabalhando com afinco durante esse período de 1 ano e meio. Eu também já fui ao Brasil. Participei da caravana de missionamento.
Foi muito é divertido. mesmo? Uhum. Deixei pronto aqui. Será que vocês conseguem ver? Conseguem ver? Ah, dá pra ver, dá pra ver. São as fotos da caravana que saíram na revista Aractório. Fui ao Brasil. Foi muito divertido. Nossa, que interessante. Se você puder depois Sim. explicar um Sim. pouquinho, falar Sim. um pouquinho sobre isso. Muito obrigado. Obrigado. Eu tenho 36 anos. Por favor. Tenho 36 anos. Nossa, você ainda é de fato um membro da Associação dos Moços. Este ano completo 37. Sim. Obrigado. Sim. Muito obrigado pela apresentação. Muito obrigado. Se você puder, então, Sim. fala um pouquinho sobre a história, o início da Sim. história do Senenkai, por gentileza. A Associação dos Moços teve início em 1918, cerca de 30 anos após Oyasama ter se ocultado fisicamente. Nessa época, havia muitas pessoas que iniciaram na fé ouvindo os ensinamentos diretamente de Oyasama. Essas pessoas foram ficando mais velhas, com 30, 40, 50 anos. Os filhos dessas pessoas, em especial os homens, perceberam que seus pais possuíam sua fé. Mas esses jovens já haviam nascido nessa fé. Assim, eles não tinham a mesma fé fervorosa, pois não haviam passado pela experiência de terem sido salvos por Oyasama. Eles possuíam um sentimento de quererem se aprofundar na fé e de espalhar os ensinamentos. Os jovens começaram a pensar dessa forma. A união desses sentimentos de querer aprofundar na fé e de espalhar o ensinamento foi o que deu início, foi o que fundou a Associação dos Moços. A fundação ocorreu em 1918, porém, antes disso, já havia o sentimento de se criar uma Associação dos Moços. Isso acontecia em Udiba e também em outras regiões. Porém, ainda não se havia criado uma associação de forma oficial. Como foi o acúmulo de todos esses esforços, é que, finalmente, em 1918, foi fundada a Associação dos Moços da Tenrikyo. Atualmente, já se passaram 103 anos de sua fundação. Sim. Será que o senhor pode, nesse momento, quem foi uma pessoa assim, chave, uma pessoa responsável assim, por esse movimento, por unir as pessoas? Sim. As pessoas que tomaram a frente foram as Sim, pessoas sim. de Udiba, as pessoas da sede. Aqui em Udiba, também os jovens se movimentaram a fim de unir. Essas Sim, pessoas sim. se tornaram os personagens centrais que organizaram as pessoas. Entendeu? Falando a respeito do presidente da associação, cargo que agora é ocupado pelo Daisuke nossa, foi Nakayama, o primeiro presidente da associação foi Tamezo Yamazawa. Ele se tornou o presidente, pois o Shimbashira da época, o segundo Shimbashira, ainda era criança. Então, Tamezo Yamazawa atuava como representante. Isso entrou Como se fosse um representante? Assim, Caramba. quando a associação foi fundada, ele se tornou o presidente. Logo depois, o segundo Shimbashira, Shozen Nakayama, tornou-se o presidente. Então, as primeiras atividades foram realizadas pelos jovens da sede. Assim, a associação foi criada. Ou seja, a
as pessoas que receberam essa fé dos pais, assim como eu, a sua fé era uma herança de seus pais. Principalmente as pessoas da segunda geração da fé, cujos pais faziam parte da primeira geração. Essas pessoas queriam se aprofundar na fé e divulgar mais o caminho. Assim, a Associação dos Moços foi fundada. Concluindo, a Associação dos Moços surgiu dessa dificuldade dessas pessoas. Até agora, quais foram as principais atividades realizadas? As atividades da Associação dos Moços? Falando sobre as atividades, sobre os conceitos, um dos conceitos da associação é ser um aractôrio, desbravador do caminho. Acredito que vocês já tenham ouvido falar de aractôrio. Nos hinos sagrados, se adentrarem nas montanhas, levem o aractôrio. Então, esse é um dos conceitos da associação. Isso quer dizer que, se vai a um lugar não desbravado, cheio de árvores, deve levar o aractôrio, desbravador do caminho. Assim, os aractôrios vão desbravando essas terras ainda virgens. Em outras palavras, transmitir o ensinamento onde esse ainda não chegou. Também significa desenvolver ainda mais a própria fé, desbravar o seu próprio interior. Voltado para o mundo exterior, transmitir o ensinamento onde ele ainda não chegou. Voltado para dentro de si, desenvolver o ensinamento dentro de si. Esse é um dos conceitos do aractôrio. Entendi. Atualmente, você é o diretor-presidente da sede da Associação dos Moços. Mas a sede da Associação dos Moços, esse lugar, ele é a sede da Associação dos Moços ou é a Associação dos Moços da sede? Sim. Que pergunta interessante. É a sede da Associação dos Moços. A organização, Associação dos Moços da Tenrikyo. Obviamente, ela fica dentro da sede da Tenrikyo. Porém, dentro dessa organização, Associação dos Moços, há uma sede. O presidente da associação é o reverendo Daisuke Nakayama. E logo abaixo dele, eu trabalho como diretor-presidente da sede da Associação dos Moços. Ou seja, há a sede da Associação dos Moços, abaixo dela temos as regionais de cada igreja-mor, e tem essas regionais. Abaixo dessas regionais, temos ainda várias sub-regionais. No exterior, temos as associações de cada país. No Japão, tem as regionais dentro de cada uma das 47 províncias, como Hokkaido, Tóquio, Osaka, Nara. E a sede da Associação dos Moços organiza todas essas instituições. E eu trabalho nessa organização. Muito obrigado, muito obrigado. Sim. O senhor pode explicar um pouquinho sobre os departamentos, sobre as atividades do Seninkai do Japão? Entendi. A organização e as atividades realizadas pela sede da Associação dos Moços. Primeiramente, vou falar da organização. Dentro da sede da Associação dos Moços, há vários departamentos. Dizendo de forma simples, primeiramente, temos o corpo de Hinokshin. Acredito que vocês tenham participado do corpo internacional. Não é mesmo? Vocês dois participaram? Com certeza, Sim. com certeza. Que bom, que bom, que bom. Esse é o departamento que cuida do Corpo Internacional de Hinokshin e também do Corpo de Hinokshin, que acontece mensalmente aqui.
Também temos o Departamento de Atividades das Regionais, que é o departamento que organiza todas as regionais do Japão. Temos o Departamento das Atividades das Regiões. As regionais são divididas por Igreja Mor. E as regiões são divididas por províncias. Seria a associação mais regional? Isso, exatamente, sim, exatamente. Sim, as regiões e as sub-regiões. Dentro das regiões, temos a divisão entre sub-regiões. Sim. E o departamento que cuida disso é o Departamento de Atividades das Regiões. Também temos o Departamento de Relações Exteriores, que cuida da Associação dos Moços de outros países, como Brasil, Colômbia, Estados Unidos, Havaí, Coreia do Sul, Taiwan e diversas outras localidades. Temos o Departamento de Publicações, que cuida da produção e publicação de materiais, como a revista Aractório que mostrei anteriormente. Também há um departamento que possa ser mais distante da realidade de vocês, o Departamento de Formação. Esse departamento cuida da relação com a Associação Estudantil da Tenkyo. Também ajuda os tutores estudantis das escolas da Tenkyo. Ou seja, o departamento de formação cuida da formação dos estudantes. Nesta gestão, foi criado o Departamento de Conteúdos Digitais, que cuida de conteúdos divulgados pela internet. Ativamente, então. Eu estou vendo no YouTube o canal Ukiuki. O canal Ukiuki não é ligado ao Departamento de Conteúdos Digitais. Sério? É um projeto realizado, gravado, editado e publicado por membros da sede da Associação dos Moços. Entendi. Que legal. Entendi. Então, o Departamento de Conteúdos Digitais cuida dos vídeos e publicações divulgados na internet. Também temos o Departamento Financeiro e Secretaria, que cuida do dinheiro da associação, como, por exemplo, a unidade. É o departamento que cuida da parte administrativa. Dizendo de forma simplificada, a sede da Associação dos Moços é organizada dessa forma. A divisão Entendi. de divulgação, departamento de divulgação. Sim. Não existe um departamento de missionamento, mas as atividades de missionamento estão vinculadas aos departamentos regionais e regiões. Interessante. Agora, falei apenas dos departamentos, porém, são realizadas muitas outras atividades não vinculadas a departamentos. Esse foi só a explicação dos departamentos. Entendi. Você nos explicou sobre os departamentos, mas você também disse que existem atividades que não estão relacionadas a eles, a esses departamentos. Você poderia nos explicar um pouco mais a respeito dessas atividades não relacionadas aos departamentos? Será que não há problema? A explicação ficará um pouco longa. Até agora sem problemas. Dos departamentos. Porém, há atividades que não estão ligadas a um departamento específico, que são realizadas pela sede da Associação dos Moços. Por exemplo, dizendo somente o nome: salvação nas mídias sociais, encontro de namoro, palestras voltadas para a salvação. Já ouvi falar. Senben, encontro de Yobuko que trabalham, apoio ao Corpo Emergencial de Hinokshin, a Assembleia da Associação dos Moços, que ocorre na sede em outubro, o canal Ukiuki, atividades de voluntariado, que são atividades realizadas com a cidade de Tene.
A Hinoki Shintai, publicações, parceiros de criatividade de conteúdo web. De forma breve, são essas atividades. Bem corrido então, né? Vou pedir para editar aqui e colocar todos esses departamentos. Se eu fosse falar o que cada projeto realiza, ficaria muito comprido. No entanto, todas são atividades muito interessantes. Você nos falou que existe o departamento responsável pelas atividades das regionais. Sim. No Japão, quais são as atividades que as regionais da Associação dos Moços desenvolvem? As atividades das regionais que eram realizadas antes da pandemia e agora são bastante diferentes. A maioria das atividades de antes deixou de ser realizada. Vou falar as atividades que estão sendo realizadas agora. O objetivo é o mesmo. Por exemplo, as atividades continuam sendo divulgação e aprofundamento da fé. Vamos fazer divulgação, vamos ajudar o próximo, vamos aprofundar a própria fé, vamos aprimorar a nossa fé. Esses objetivos não mudaram. Mas o conteúdo das atividades de antes e de agora, com a Covid, é muito diferente. Explicando sobre as atividades de agora, são realizadas as reuniões e encontros de cada regional. Também temos as atividades de estudo da doutrina. Uma das coisas que mudou bastante é que antes as pessoas se reuniam para fazer divulgação. Assim como no Brasil, a caravana de missionamento, no Japão havia atividades semelhantes. Desde a pandemia da Covid, quase todas as atividades que se reúnem pessoas deixaram de ser realizadas. Em seu lugar, as atividades de divulgação e salvação realizadas individualmente se tornaram mais comuns. Por exemplo, eu havia falado da atividade de salvação por mídias sociais. No Japão, existe o Twitter. Aquele é muito usado. Ouvi falar que não é muito comum no Brasil. Tem sim. Até existe, mas não é tão comum quanto no Japão. Japão. Não é igual ao Japão, mas... Realmente, não é tão comum. O Twitter ainda é muito usado aqui. Assim, buscam-se pessoas que estão pedindo ajuda pelo Twitter. Sério? Oferecem conselhos, dispõem-se a ouvir as pessoas que estão sofrendo e pedindo ajuda pelo Twitter. Há pessoas que estão realizando atividades de divulgação e salvação dessa forma. Essa é uma atividade que está crescendo bastante. Não se restringindo ao Twitter, há pessoas que estão realizando a divulgação e a salvação por outras plataformas de mídias sociais. Outras atividades menores também, como refeitório para crianças, bazar de troca de roupas infantis. No Japão, há muitas crianças que ficam sozinhas e não fazem a refeição com seus pais. Então, um refeitório para crianças junta essas crianças em uma igreja e oferece uma refeição. Muitas organizações, não só a Tenikyo, estão realizando essa atividade. Muitas igrejas da Tenikyo também realizam. Esses são alguns exemplos. No Brasil, está sendo realizada uma atividade... Sim, nós realizamos o SOS Drive-Thru. Sim, o Drive-Thru. Da mesma forma, no Japão, tem a atividade de receber doações de alimentos e distribuí-los. Porém, essas atividades já não são realizadas por todos em conjunto, em uma regional. Essas são realizadas de forma individual. As regionais ajudam, compartilhando informações, incentivando.
Sim. Dentro dessas situações, condições, vocês estão fazendo essas atividades, né? Nós também, através de redes sociais, né? Também gostaríamos de fazer algo parecido. Sim, sim. O senhor comentou, né, que tem um departamento que faz essas atividades relacionadas ao exterior, né, às associações de outros países, né? Sim. O senhor poderia explicar mais ou menos que tipo de suporte, que tipo de apoio o Senenkai do Japão faz para esses outros Senenkais dos outros países do exterior? Por gentileza? Sim. Como eu posso falar, sem sabe? problema. Mas Dá para entender. talvez a forma de perguntar é meio estranha, mas se Dá você para puder entender. explicar pra gente, por gentileza. Como eu disse anteriormente, no exterior, a Associação dos Moços do Brasil, Estados Unidos, Europa, Colômbia, México, Taiwan, Coreia do Sul. Dentro da sede, o Departamento de Relações Exteriores é responsável pelo contato com essas associações. Não só o tamanho, mas também as atividades que são realizadas variam de região para região. As associações não fazem as mesmas coisas. O Brasil possui o seu estilo de atividades, sua história, suas proporções. O mesmo para os Estados Unidos, Taiwan, Coreia do Sul. Todos possuem suas histórias e suas dimensões. Por isso, as atividades realizadas vão de acordo com as particularidades de cada região. Mesmo assim, as associações do exterior vêm trabalhando de forma a ter um objetivo alinhado com a sede. Um diretor da sede, pertencente ao Departamento de Relações Exteriores, mantém um contato com o diretor-presidente de cada país. Ele sana as possíveis dúvidas, pergunta se estão conseguindo trabalhar bem. Também enviamos publicações ao exterior, como a revista Aractório. Enviamos publicações produzidas pela sede da Associação dos Moços. O programa de enviados ao exterior, ele também faz parte do Departamento de Relações Exteriores? Sim. Também faz parte do Departamento de Relações Exteriores. O programa de envio de recursos humanos para o exterior reúne jovens do Japão que têm o intuito de fazer divulgação no exterior. Eles passam um ano em treinamento em Andiba e são enviados ao exterior. Eles passam 2 anos como professores de língua japonesa. O objetivo final é que isso se torne uma forma de divulgação, ou que ele crie raízes para se fixar nesse país e trabalhar na divulgação. O programa também acaba se tornando um intercâmbio cultural. Sim, está se tornando uma excelente forma de divulgação aqui no Brasil, porque muitas pessoas que estudam nessas escolas, ensinadas por esses jovens que vêm da sede da Associação dos Moços, eles têm o primeiro contato com a Tenrikyo no curso estudantil e essas pessoas são convidadas por esses jovens, por esses professores de japonês. Eu também, né, pessoalmente, eu fiz Hinokushin, né, o Senen-san, em Bauru, na sede, né? Eu tive muito contato com esses membros do Senenkai do Japão, né? Tanto para os brasileiros que conviveram com eles, tanto para esses japoneses, né, esses membros da Tenrikyo do Senenkai do Japão, foi um estímulo assim muito positivo para ambas as partes, né? Ambos conseguiram absorver novas opiniões, novas formas de realizar as atividades da Tenrikyo, e foi uma coisa assim que trouxe um interesse maior para ir para o Japão, para visitar a Ojiba,
e para eles também, né? E não é muito normal, né, as pessoas do Japão irem ao Brasil, né? Virem ao Brasil. Bom. Então é uma atividade muito positiva, na minha opinião. No começo desse ano, a gente viu pelo YouTube pela primeira vez a reunião ordinária de janeiro. Sim. Como não havia necessidade de usar o YouTube para fazer o encontro regular, pois todos podiam vir participar do encontro, não utilizávamos. Com a Covid, não foi mais possível nos reunirmos, mesmo estando no Japão. Então pensamos como faríamos para nos comunicarmos, para transmitirmos a mensagem da sede da Associação dos Moços. A única opção que tínhamos era fazer online. Assim, decidimos transmitir a mensagem da Associação dos Moços. Também pudemos transmitir as palavras do presidente mundial. Eu também pude passar algumas informações. Falando nisso, anteriormente estávamos conversando sobre o Departamento de Atividades Regionais. Como uma das formas de apoio às atividades regionais, estamos dando suporte às atividades online. Então, transmitir esse encontro regular pela internet também foi uma das formas de apoio às regionais. Outra atividade é referente à Assembleia Geral da Associação dos Moços, realizada por cada regional. Anteriormente, a mensagem do presidente mundial era passada em forma de texto escrito. Agora, como estamos todos na plataforma online, enviamos a mensagem em vídeo para que todos possam ver melhor a mensagem. Assim, o suporte às atividades online das regionais é uma das formas de apoio que estamos dando a elas. Nossa, mas Masashi, você viu aquele evento de janeiro, né? Esse evento online. Nossa, foi incrível, foi impressionante. Foi um evento assim, com uma qualidade tão boa que eu fiquei... Nossa, é uma coisa assim impressionante mesmo. Realmente. De alta qualidade, top nível. Isso também foi um trabalho do Departamento de Conteúdo Web, que foi o responsável responsável principal, organizando o espaço, gravando e transmitindo. Mas não só a produção esteve diferente, esse ano, mesmo com a meta básica não tendo sido alterada, a meta básica ser a mesma da do ano passado, mas o clima, a mensagem que foi transmitida, eu senti que foi muito diferente da mensagem do ano passado. Realmente, né? A meta básica, desafios visando a salvação mundial, não foi alterada. Somente alguns detalhes que mudaram. Mas a forma como a transmissão foi produzida, o esforço do presidente mundial em transmitir da melhor forma possível a mensagem a todos, acredito que tudo isso mudou bastante. Acredito também que você, ouvindo de forma sincera, consegue absorver bem a mensagem. Que isso? Provavelmente evoluíram, né? Fizeram essa formação espiritual em um ano. Entendi. Então, você poderia nos explicar um pouco mais a respeito sobre a meta básica e também sobre as atividades que estão sendo realizadas neste ano? Sim. Como eu disse anteriormente, a meta básica, desafios visando a salvação mundial, a frase não foi alterada. Porém, o plano de ação, os subtítulos mudaram um pouco. Primeiro, estabelecer no espírito o ensinamento da coisa emprestada e tomada emprestada.
Segundo, fazer a salvação a partir daquilo que consegue fazer. Esses são os planos de ação, os subtítulos, explicando de forma objetiva como agir. Primeiro, ouvir e explanar o ensinamento da coisa emprestada e tomada emprestada. Segundo, voltar os olhos aos problemas sociais. Essas são as atividades práticas estabelecidas. Dessa forma, estamos transmitindo no YouTube o Senbem, áudio de relatos de experiência fáceis de entender, mas são em japonês. Sim, a primeira coisa que eu faço de manhã é assistir o Senbem. Eu que agradeço. Com a legenda, né? E transmitindo, né? Sim, muito aqui obrigado. No Brasil, nós colocamos legenda em português e transmitimos pelo YouTube para os fiéis do Brasil. Estamos incentivando as pessoas a ouvirem bastante o ensinamento da coisa emprestada e tomada emprestada. Além disso, há uma atividade prática que incentivamos e que todos transmitam o ensinamento da coisa emprestada e tomada emprestada. A outra atividade é voltar os olhos para os problemas sociais. Se olharem próximos de vocês, acredito que no Brasil também seja assim. Há muitos problemas sociais. Olhando próximo de você, você consegue perceber de que as pessoas sofrem, o que elas necessitam. Dessa forma, é possível pensar em uma forma de ajudar essas pessoas a resolverem esses problemas e começar a agir de forma a auxiliá-las. Com esse objetivo é que estabelecemos essa atividade de voltar os olhos para os problemas sociais. Eu percebi, né, que nesse novo slogan, o subtítulo, né, foi alterado, né, para coisa emprestada e tomada emprestada, né, com o subtítulo. Qual foi, assim, o motivo que levou a fazer essa alteração? Que pergunta incrível. Pode cortar, né, se precisar. Sem problema. Falando sobre o motivo de ser o ensinamento da coisa emprestada e tomada emprestada, ao pensar sobre como poderíamos desenvolver a própria fé, percebemos que o ensinamento da coisa emprestada e tomada emprestada é muito importante. Além disso, como está nas Escrituras Divinas, se não entendermos que este corpo é um empréstimo, não conseguiremos entender nada. Até mesmo nas Escrituras Divinas está escrito que o ensinamento da coisa emprestada e tomada emprestada é essencial para entender o ensinamento como um todo. Ao pensarmos sobre esse ensinamento, podemos até achar que entendemos dele. No entanto, se alguém perguntar sobre o que se trata, se conseguimos transmitir a intenção de Deus no ensinamento da coisa emprestada e tomada emprestada, percebemos que entendemos tanto assim. Se não entendemos a coisa emprestada e tomada emprestada, nada entendemos. Porém, se entendermos isso, poderemos entender o ensinamento como um todo. Por isso, esse ensinamento foi escolhido, por querermos entender esse ensinamento e estarmos aptos a transmiti-lo para os outros. Ele também é considerado a base do ensinamento. Disso veio a nossa intenção de aprendermos desde jovens o ensinamento da coisa emprestada e tomada emprestada. Não vamos deixar para aprender depois de ficarmos velhos. Vamos aprender sobre isso agora. Nossa, muito obrigado. Na verdade, recentemente eu estou pensando muito sobre isso, né? Sobre meus amigos, família, né? Os pais seguem a fé, mas algumas pessoas acabam se afastando da religião, né? Mas, né, devido às circunstâncias,
mas vão perdendo a fé, e aí essa questão da coisa emprestada e tomada emprestada talvez seja um ponto de partida, né? Ou mais explicar isso também é difícil, né? Mas realmente. Fiquei pensando aqui, é uma lição de casa. Realmente, incrível, incrível. Acho que você tem toda a razão. A coisa emprestada e tomada emprestada é o cerne deste ensinamento. Se não se entende a coisa emprestada e tomada emprestada, não é possível se aprofundar na fé. Então, quando mais você aprende sobre isso, quando mais você absorve, o ensinamento da Tenkyo passa a ser melhor transmitida de pais para filhos. Além disso, você também consegue aprofundar a sua própria fé. Acho que essa é uma excelente forma. Sim, muito obrigado, muito obrigado. E eu gostaria, né, se o senhor puder fazer um comentário aqui para os nossos ouvintes. Por favor. Aos nossos ouvintes do Brasil. A todos os membros da Associação dos Moços do Brasil, acredito que a vida de vocês e também a realização das atividades da associação se tornaram muito difíceis desde o início da pandemia. Não sei se vocês têm essa percepção, porém, do ponto de vista nosso, dos japoneses, a fé dos brasileiros é algo incrível. A alegria de vocês, a felicidade, é impressionante. Pude ver brasileiros também conversando com pessoas na rua e transmitindo os ensinamentos da Tenkyo. Isso é algo difícil de se ver no Japão. Por isso, acredito que vocês estão se esforçando em transmitir os ensinamentos de Oyasama. Isso é algo impressionante. Espero que continue se esforçando dessa forma. Desde o início da pandemia, acredito que a realização das atividades se tornou mais difícil. Mesmo assim, como falamos anteriormente, vocês estão realizando o SOS Drive-Thru e muitas outras atividades das quais não falamos aqui. Por isso, espero que vocês tenham confiança em seu trabalho e continuem se esforçando. As atividades de até agora ficaram mais difíceis de serem realizadas. Porém, espero que vocês não se prendam ao que foi feito até então e imaginem novas formas de atuar e experimentem fazer. Peço que continuem com esse espírito de tentarem sempre coisas novas. Espero que continuem confiantes na fé, realizando suas atividades. Vocês estão demais. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora, momento leitura com episódios da vida de Oyasama. É Deus que os conduz. Oyasama afirmava: os guardas vêm porque são conduzidos por Deus. O fato de ser levada presa é também porque Deus me conduz. Vir aqui, proibir com insistência, é tal como vir para desenterrar o excelente tesouro. Não são os policiais que vêm proibir, é Deus que os conduz. E chegamos ao final de mais um episódio. Se você tiver alguma dúvida ou comentário, você pode escrever pra gente aqui no podcast ou no YouTube. Ou entrar em contato pelo Instagram também, em @seinenkaibrasil. Ou também podemos nos mandar um e-mail no podcastsenenkabr@gmail.com. A sua opinião é muito importante para a gente ir criando um podcast ainda melhor e com a cara dos nossos ouvintes. Muito obrigado e até o próximo episódio. Muito obrigado e até mais. Avante Senenkai!
Vamos! Vamos!